humanidade nesse estado de degeneração. Então, o cristão, autenticamente falando, é que pode ter esse discernimento e ter uma ética. Esta ética, né, a ética cristã, com esta visão e esta convicção. E ainda um outro conceito aqui, da ética cristã, ou um pressuposto, é que o homem não é moralmente neutro, mas inclinado a tomar decisões contrárias a Deus e ao próximo. Então essa é a tendência do homem sem Deus. Ele é suscetível a entrar por esses caminhos, né? Tomar decisões contrárias a Deus e ao próximo. A ética cristã, portanto, ela procura modificar esse ambiente, essa maneira de pensar do indivíduo a quem levamos e pregamos o Evangelho e nos conduzimos por esta ética cristã. Nós tanto podemos falar como a nossa conduta, o nosso espaço pode levar as pessoas que andam de forma totalmente contrária a Deus, a sua palavra, a conduta do cristão, como um padrão ético e moral, ela vai exalar o perfume de Cristo. Podemos assim dizer, o cristão que se conduz dignamente como cristão e como filho de Deus e como povo de Deus, a sua própria conduta, a sua maneira não só de falar, mas de agir, de tomar decisões e de tratar o seu próximo, ele vai, com certeza, exalar o perfume de Cristo. Então isso é ética pura, isso é ética cristã pura. Não é somente no falar. O muito falar, muitas vezes, diz o provecista, que no muito falar há transgressão. E muitas vezes podemos falar até mesmo coisas indevidas, ou fora de contexto, às vezes querendo apresentar palavras sublimes, bonitas e atraentes, e às vezes a conduta e os passos não estão de acordo com esses pressupostos aqui citados, que está no próprio texto do nosso módulo 14, unidade 1. E, finalmente, um outro pressuposto é de que Deus revelou-se à humanidade. Então, essa conduta, esta maneira de falar e de agir do cristão, vai expressar exatamente isso, que Deus se revelou à humanidade. De outra forma, não houvera Deus se revelado à humanidade, seria impossível ao homem, no estado de queda, ele voltar-se para o Criador. Porque o caminho estava fechado. O caminho fora fechado desde lá do Éden, quando o homem caiu. Deus colocou o homem para fora do Éden e colocou os anjos querubins lá com a espada inflamada para que ele não voltasse. Mas que a partir de então ele ia sofrer as consequências do pecado. Mas se ele se lembrasse de Deus, havia proposta para que ele sacrificasse, se arrependesse e voltasse para Deus, mas de uma forma agora de obediência, mostrar a sua obediência. Se ele, uma vez que desobedeceu a Deus, transgrediu os mandamentos e o preceito do Criador, e fora expulso para fora do seu habitat inicialmente natural, agora ele tinha que se conduzir com uma ética, uma ética que se lembrasse do Criador, lembrasse dos preceitos do Criador, e invocasse esse Criador para que fosse bem sucedido. Então estas são as propostas, os pressupostos da ética cristã. E agora, para finalizar, eu gostaria de fazer aqui digamos assim, um confronto entre a ética humanística, aliás, a ética, o hedonismo, em relação à ética cristã. Como já fora dito, a máxima do hedonismo é esta daí: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, isso daqui indica o ser humano, por assim dizer, largado, sem compromisso, sem responsabilidade. Um ser humano que acha que ele não terá que se deparar, se encontrar novamente com o Criador absoluto, que o criou à sua imagem e semelhança. Então o homem vive de forma super descontraída, sem responsabilidade, sem temor, buscando só os prazeres da vida, principalmente expresso nesta máxima do hedonismo: comamos e bebamos,
porque amanhã morreremos. E para que a lição tenha uma aplicação às nossas vidas, nós perguntamos, nesse contexto de tudo que aqui fora proposto, né, da lição de ética cristã, na sua lição de número 1. A pergunta é: quais os princípios éticos que norteiam, ou que nos norteiam, a vida, o dia a dia, a sociedade, a política, a conduta da igreja e a própria vida do crente? É uma indagação que eu tenho que fazer. O que é que está norteando a minha vida? O meu agir, o meu falar, as minhas decisões. Isso deve ser indagado cada um a si próprio, né? Uma outra: quais são as máximas desses princípios? Como já falamos aqui, em ética, as máximas, eu vou dizer assim, as máximas podem ser de valor moral, consistente, absolutos ou meros efeitos de palavra ou expressões. Eu repito, né? As máximas podem ser de valor moral consistente, absolutos ou meros efeitos de palavras ou expressões. É aquilo que é chamado normalmente por efeito de palavra. Aliás, a sociedade moderna, ela fala muito, ela tem muitas palavras bonitas, palavras de efeitos, mas a conduta social, isso nós podemos verificar na imprensa, a própria imprensa, os grandes segmentos da sociedade, tem muitas coisas, muitas palavras de efeito, mas a conduta está contrário àquilo que se fala. Então isso também deve ser indagado por nós, pelo cristão no seu dia a dia, na sua comunidade, na sua igreja, né? E assim por diante. Aí nós temos aqui alguns ambientes próprios à ética hedonista, conhecido na Bíblia, ou seja, é profético isso. Não somente na era grega, na era clássica da Grécia, de onde surgiu esses pensadores, esses filósofos, né, que propuseram esse modo de viver, esse padrão ético, né, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, e que Paulo usa de forma irônica quando se dirige aos coríntios, que certamente estavam como que rejeitando, por assim dizer, estavam negligenciando a fé e a certeza na ressurreição. Eles estavam praticando isso, com certeza. Foi por isso que Paulo escreveu e evocou, ironicamente, essa expressão: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas nós temos, profeticamente, outras expressões nesse contexto de comer e beber, e que é profético, é histórico e ao mesmo tempo profético. O próprio Jesus, o Cristo, no seu Sermão do Monte, no capítulo 17 do Evangelho segundo São Lucas, versículo 26 a 29, nós temos essa máxima aqui. Como foi, ou como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam. Olha só, a sociedade daqueles dias estava vivendo essencialmente essa ética, né, esse padrão de vida no endeusamento, vamos assim dizer, no endeusamento do ventre. São, como disse Paulo, falando a Tito, né, sobre a igreja de Creta, que eles eram bestas preguiçosas, que apenas valorizavam o ventre. Então, isso estava generalizado nos dias de Noé. Comiam, bebiam. Ou seja, mas será que é proibido comer? É errado comer e beber? Claro que não. Comer e beber faz parte do nosso dia a dia, senão ninguém sobrevive. Mas nesse contexto, comiam e bebiam de forma, eu vou dizer assim, mística, irresponsável, idólatra, sacrílega. Esse é o sinal dos fins dos tempos. Sempre ao final de cada era, nós temos uma sociedade numa desmoralização constante e intensa e caindo nessas tendências. Só comer e beber. Comer e beber de forma irresponsável, de forma até antibíblica. Então, naqueles dias, eles também casavam, se davam esse casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio,
e consumiu a todos. Olha o resultado de se viver uma ética hedonista. Aqui no caso, eram até irônico. Eles não somente praticavam, se conduziam desta forma, como pregavam para os outros, se expressava. Vamos comer e vamos beber, porque amanhã morreremos. Em linha inversa, eu diria que a sociedade dos dias de Noé também tinha essa tendência muito forte. Vamos comer e beber, vamos deitar e rolar, porque não há nada mais a se prestar. Não há um Deus, não há ninguém que venha nos ouvir, nos aproveitar. Não temos que prestar conta a ninguém. Ou seja, em outras palavras, ou a conduta falava isso mesmo sem palavras. E no mesmo texto de Lucas, finalizando, no mesmo texto de Lucas, fala também dos dias de Ló. Comiam e bebiam. Olha só o comer e beber aqui na Bíblia. Se não tomarmos cuidado, dar a impressão que a Bíblia está nos proibindo de nos alimentarmos, de nutrir os nossos corpos físicos e etc. Mas não é isso. A condenação aqui é a busca do prazer indiscriminado, sem compromisso, desconhecendo um Deus poderoso e criador, com quem o homem tem que se deparar um dia e prestar conta da sua vida e da sua conduta. Então, nos dias de Ló, eles também comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Isso foi tremendo, isso foi uma tragédia. Lamentavelmente, a tragédia é o resultado de todo ser humano, de toda a sociedade que vive uma ética anticristã, antideus, antimoral ou imoral. É alguém que anda descompromissadamente numa sociedade, não respeitando nem a Deus e nem ao homem, que é a criação de Deus. Agora nos faz lembrar a ética de um próprio juiz, relatado por Jesus no capítulo 18 do seu Evangelho, aonde ele diz que havia um juiz numa cidade que nem temia a Deus e nem respeitava o homem, a imagem de Deus. E havia também uma viúva que ia todos os dias lhe pedir que ele fizesse justiça a ela. E aquela mulher, desprovida de autoridade na sua casa, carente e necessitada de que fosse feita a ela a justiça, ela insistiu diante daquele juiz para que ele fizesse justiça. Até que ele repetiu: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito ao homem, eu vou fazer justiça a esta senhora para que ela não venha a me incomodar mais. Aí Jesus pergunta: e Deus não ouvirá os seus escolhidos que a ele clama de dia e de noite? Com certeza, ainda que tardio ou que pareça tardio, ele ouvirá. E Jesus conclui a história dizendo: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Senhores, alunos do CETAD, todos os nossos ouvintes que estão nos assistindo nesse vídeo, fica esta recomendação como aplicação para esta aula de éticas ou de alternativas éticas. É importante esta prática da busca de uma ética cristã, moral, uma ética sob a inspiração divina, sob a palavra de Deus, porque o que nos aguarda, o que aguarda a humanidade sem Deus são as catástrofes, os julgamentos, os julgamentos de Deus são sem misericórdia. E a Bíblia diz: é duro para o homem cair na mão do Deus vivo, no Deus que vai julgar um dia. Portanto, a conduta, tanto pessoal quanto coletiva, da igreja, do povo de Deus e daqueles que nos cercam, é importante uma conduta digna para que não sejamos alvo desse julgamento, como foi nos dias de Noé e como foi também nos dias de Ló, e que aguarda para o fim dos tempos grande julgamento chamado de Dia do Senhor. Portanto, aquele que estiver fora da ética cristã, de uma conduta de submissão, de humildade e até de liberdade,
será alvo desse grande julgamento. Que assim Deus possa abençoar a cada um e ficamos aqui para a próxima aula em nome de Jesus.